fazer esse atendimento humanizado e entender a verdadeira necessidade do cliente. Só que quando eu falo a verdadeira necessidade, aqui eu quero me aprofundar mais nas vendas, porque vendas é algo mais profundo do que você talvez tenha aprendido. O ser humano, o seu cliente, ele não compra internet. Ele não quer comprar a internet de você, mas ele adquire a internet para fazer algo que sem a internet ele não faria. Por exemplo, se ele conseguisse assistir às séries dele, se ele conseguisse fazer o curso dele, se o filho dele conseguisse estudar através dos aparelhos celular, através do computador, se o seu cliente conseguisse assistir o Brasileirão, se o seu cliente conseguisse assistir o culto religioso, se o seu cliente conseguisse assistir os jogos que ele gosta, ou seja, a programação que ele gosta, sem a internet, ele não compraria internet, obviamente. Tanto é que, há alguns anos atrás, tudo era feito, algumas décadas, né? Até alguns anos atrás, tudo era feito através da televisão, porque não tinha internet. Então, se não tinha tanta demanda de aplicativos pela internet, de streams, né? De aplicativos de vídeo, de plataforma de vídeo, plataforma de curso, de telemedicina, telesaúde, enfim, uma infinidade de coisa. Não tinha, se não tinha esses aplicativos, então não tinha tanta necessidade da internet. Então a necessidade ela foi aumentando. Então o seu cliente, ele tem um desejo de comprar algo, ele tem um desejo por trás da compra da internet, ou ele tem uma dor, ele tem um problema por trás da compra da internet. Qual que é o desejo que ele tem? Acessar mais coisas, acessar com mais velocidade, acessar sem travar. Quais as dores que ele tem? Ele ainda não tem internet, ou ele tem uma internet que não está atendendo mediante a expectativa dele. Então descubra qual é o desejo desse cliente, o que ele está buscando, qual a satisfação que ele está querendo quando ele está buscando a internet, e descubra também qual a dor que ele tem por estar buscando a internet. Então você, empresário ISP, pegue a sua equipe, talvez assista esse vídeo junto com a sua equipe e faça uma reunião com eles e fale assim, olha, vamos enumerar aqui quais são as dores mais frequentes dos provedores. E o que eles desejam fazer? Eles desejam assistir um Netflix, assistir um Amazon, assistir um Paramount, assistir um filme, assistir um YouTube sem travar, assistir um curso, estudar, fazer uma faculdade sem a internet estar travando. Esse é o desejo dele, sem se preocupar com nada, para quando ele precisa, quando for pagar o boleto dele, a internet não trave. E a dor que ele pode ter, se ele for pagar esse boleto na sexta-feira, no último horário, a internet travar, ele vai pagar juros. Então, descubra, faça uma investigação com perguntas inteligentes, sendo humano com aquele cliente. Faça uma investigação para saber o que ele está buscando, qual a felicidade que ele está buscando por estar buscando internet, e entenda quais as dores, mas principalmente as dores. Porque quando um cliente, quando alguém compra um produto ou compra um serviço, imaginando que ele vai atingir um desejo, se ele não conseguir aquele desejo, aquilo vira dor. Então, dentro da venda de internet, existem várias argumentações. Como eu falei no início, você é a internet, você é o provedor mais adequado para atender, porque nós temos tantos mil clientes satisfeitos, a nossa internet não para, a nossa internet é instável, a nossa internet é bem falada. Se você tiver depoimentos de cliente, você pode mostrar para aquele potencial cliente. Então você gerou autoridade. Então, por isso que eu tenho o plano ideal para você. Então você investigou. Quando o cliente ele não consegue realizar aquele desejo, ou quando o desejo parece que fica longe, quando fica longe para ele, aquilo lá passa a ser dor. Aí ele vai comprar de forma mais rápida, aí você vai convencer mais ele. Por que que eu estou falando isso? Porque a compra, para ser bem feita, ela não é consciente. O atendente A, quando fala plano A, B, C, D, com preço X, Y, Z, quando ele fala isso, o cliente fica no racional.
ele fica comparando que a internet tal tem uma velocidade maior pelo mesmo valor, que a internet tal tem um preço menor com a mesma velocidade. Então ele está ali raciocinando, ele está avaliando. Só que quando você mergulha nas perguntas e você explica para ele o motivo que aquele plano de R$ 59,90 não serve para ele, porque aquela velocidade é insuficiente para a quantidade de coisas que ele faz, que ele mesmo falou para você, que aquela velocidade não é suficiente para fazer tanto download quanto ele faz, para fazer tantos upload quanto ele faz, para fazer tantas vídeos, conferências, lives quanto ele faz. Então aquele plano mais barato não é suficiente. Então você mostra que você de fato está interessado em resolver os problemas do seu cliente, não somente vender um plano, como está todo mundo fazendo, ou como está a grande maioria fazendo. A grande maioria só quer assinar o contrato, fechar o contrato rapidinho. E isso é um dos motivos que tantas pessoas cancelam a internet, que inclusive é um dos temas que nós vamos falar aqui sobre cancelamento. Então, quando você investiga, você vai falar somente o plano que é ideal para ele. E nisso você ajuda a mergulhar numa parte dele, que é onde ele compra, que é a parte emocional, que é a parte onde ele busca a transformação. Se você parar para analisar, todos os produtos e todos os serviços que você comprou para resolver um problema. Então isso é uma premissa das vendas, que os serviços e produtos eles só existem porque existem problemas. Ou os clientes querem um desejo que, se não realizar aqueles desejos, aquilo lá vira problema. Então, quando você entra nessa parte emocional, entra nessa parte da transformação que o seu cliente está buscando, qual a transformação que o seu cliente está buscando? Qual a transformação que impactará a vida dele, a vida da família dele, a vida da empresa dele? O que de fato vai atender? E quando você explica isso, aí a venda já está feita. Aí o restante é negociar ali como vai ser, se você cobra a instalação, se não cobra, se você... Enfim, é passar os detalhes. Então, fundamental e talvez o mais importante, fazer uma venda humanizada. Segundo o que eu falei aqui, fazer uma investigação das verdadeiras necessidades do seu cliente. E quando você for passar a informação sobre a sua internet, passe uma informação no sentido de isso que eu tenho aqui vai transformar a sua vida mediante o que ele falou. Isso que eu tenho para você vai impactar a sua vida, a vida da sua família, a vida dos seus filhos. Os seus filhos vão poder fazer cursos, estudar inglês de uma forma mais dinâmica, sem ter que parar no meio. Seu filho não vai se prejudicar com aquela internet que você tem, ou com muitas internets que estão aí que param no meio de uma prova. Você vai poder assistir o seu jogo tranquilo, sossegado, no sofá, sem a internet estar travando, sem você buscar outros recursos para a internet, sem ter que ir lá para o recurso 4G, né, para ir assistir lá no celular o seu jogo favorito, porque a sua internet local caiu. Então, entenda quais as dores, quais os problemas, quais os desejos e coloque a sua linguagem no sentido de transformação. Porque é isso, provedor, que você faz. É isso que nós fazemos. Nós somos agentes de transformação. É isso que nós entregamos para o mundo. Nós transformamos vida. Nós entregamos internet para eles. Nós entregamos o internet fibra ótica em alguns lugares, na maioria dos lugares, via rádio em alguns lugares, principalmente zona rural. Mas é isso que nós fazemos. Nós transformamos vidas. Nós transformamos empresas. Então sente com a sua equipe e mostre isso para eles, o quanto que eles são importantes. Olha, vocês transformam vidas. Então é importante vocês entenderem quais as dores do cliente para transformar, para resolver essas dores e fazer com que eles tenham um bom resultado no produto, no serviço que ele está adquirindo com você.